falo? Sim. Então vamos lá. O que eu estou defendendo é que Jesus, a salvação é o encontro de Jesus com a igreja. E a partir de então, a igreja estará para sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4 e João capítulo 14. E voltarei e vos levarei para mim mesmo. E a divisão, mas no 22... Mas quando João escreveu, não tinha 22. Sim. Não tinha 22. Não entendo. Mas o mesmo contexto. Sim, então vamos lá, para ver se eu entendi. Acabou o milênio, Gog e Magog, Satanás é solto, todos os ímpios, então... Porque é o juízo final. Tá. Aí depois de Gog e Magog Você é o juízo crê que alguém final. vai escapar de Gog e Magog? Gog e Magog? É? Sim, eu creio. E cadê esse texto? Olha só, todo pré-tribulacionista crê que após Gog e Magog, Satanás é solto para seduzir. Ele não vai seduzir a todos. São nações, chama. E esses irão se rebeliar. Não, Juliano, mas o Gog e Magog é depois da sedução de Satanás. Gog e Magog ocorre no juízo de Deus sobre os que se rebeliaram com ele. Por isso que é Gog e Magog, é final do milênio. Satanás é solto. Depois do milênio, exatamente. Isso, no final do milênio. Ele é solto, engana, e aí vem Gog e Magog, os ímpios que Agora se você tá rebeliaram. aí, não, aí mas você- eu sempre defendi isso aí. Vamos lá, pessoal. Nós temos que fazer um Vira- corte aqui. Você entendeu? Essa questão do Gog e Magog, precisa ficar claro a questão linear aí, né? Ou cronológica. A Bíblia diz assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog é uma referência ali, é uma profecia, uma situação lá de, acho que é 38 de Ezequiel e tal, a fim de reuni-las para pelejo. O nome dessas é como a areia do mar, marcharam então na superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos da cidade amada, desceu o fogo do céu e os consumiu. Pronto. Sobrou gente aqui? A Bíblia não diz. O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo, até o diabo, que já está resolvido a partir daqui. E aí vem o juízo do grande trono branco. Aonde sobram essas pessoas? Tá bom. E aí, pastor Juliano? Sim, esse pós-tribulacionismo é novo. Não, com todo respeito. Para o pastor César, acabou o juízo final, é o fim. É isso, pastor? Claro. Então, legal. Não, aí é a eternidade, Sim, né? não. Dos salvos Sim, com Deus sim, e dos sim, ímpios sim, no sim. lago de fogo. Para nós, pastor Marcelo, Sim. não é o fim. Porque em 2 Pedro, capítulo 3, vai citar que a terra, ela passará pelo fogo. Nós acreditamos que a terra é essa terra do milênio, que com a rebelião de Satanás, seduzindo, para nós não os ímpios, porque não tem como enganar o ímpio, enganar ele de novo, as nações, justos, que vão se rebeliar contra o governo literal de Cristo. Aí vem o juízo. Eu não harmonizo 38 e 39 de Ezequiel, mas isso não muda nada. É que é o único lugar que aparece Gog e Magog sim, na Bíblia, não muda nada, entendeu? mas isso não vai mudar. E aí ocorre o juízo final, todos os ímpios de todos os tempos irão ressuscitar, e a terra passará pelo fogo, como diz 2 Pedro capítulo 3, a qual nós aguardamos novos céus e nova terra, Pedro diz lá. Para nós, agora cria-se novos céus e nova terra. Nós não harmonizamos que a terra do milênio é o novo céus e nova terra. E no capítulo de número 22, cita nações e não cita a igreja. As nações aqui que andarão na sua luz, enfim. Nós acreditamos que esses são os salvos que permaneceram no milênio. Agora vem algo que, tanto para o pré-tribulacionista ou para o pós, que acredita dessa maneira como eu creio, fica-se então a pergunta: esses terão os corpos glorificados? Porque eles ficaram com os corpos físicos. Então, em que momento? O texto Não, só serve para você essa pergunta. Para mim, não. Está resolvido. Não, sim, o texto não diz em qual momento, ou se terão os corpos físicos, até por isso, usufruem da árvore da vida eterna. Então, existe aí esse ponto. Agora, só uma pergunta dentro do meu tempo. O texto de Mateus 25, quando diz que Cristo virá na sua glória, quando Cristo vem na sua glória, é a segunda vinda, que no seu caso é a primeira vinda. Não, só tem uma vinda. Isso, quando ele vem em sua glória. Então, ó, Jesus falou alguma vez que ele vai vir duas vezes? Esse debate de 2 vezes amanhã é com o Jamier. Não, então, mas é que você que está dividindo em duas. Não, eu não consigo entender. Não, eu estou dividindo. Calma, a minha pergunta é: na primeira vinda para o pós, quando ele vem em glória, em Mateus 25, ali é o arrebatamento da igreja. Qual texto? Mateus 25? Mateus 25. Acho que o versículo é... Esse é o 31. 25 às 10 virgens, não é? Não, sim, mas aí tem as 10 virgens, os talentos e julgamento das nações. Quando vier o Filho do Homem, na sua Isso majestade, agora. todos Sim. os santos anjos e todos os anjos com ele, Sim. então você sentará no trono, É a todas as segunda nações vinda de Cristo. serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros. Tá. Sim, é a segunda vinda de Cristo. Então só tem uma vinda, é o juízo. O hebraísta, um minutinho aos irmãos que estão em casa. O julgamento das nações ocorre na vinda de Cristo.
Certo. Para o pós-tribulacionista, só tem essa vinda. Então ele vem em glória. Todos os justos serão arrebatados. Só que o texto vai dizer que ele vai separar bodes e ovelhas na terra. Mas já não foi separado no arrebatamento? E aí, pastor Não, César? calma, eu não concluí. Ah, sim. Ele separa bodes e ovelhas. Para as ovelhas, ele diz: vinde benditos do meu Pai, para o reino, para o milênio. Se o arrebatamento todos os justos subiram na visão pós, quem são as ovelhas que é separada no julgamento das nações na terra? Outro ponto. Essas ovelhas serão destruídas, lançadas no lago de fogo, diz o texto, que vai ocorrer futuramente. Sobrou ímpio para o milênio? Pontos agora, no julgamento das nações. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos tenho preparado. E os discípulos perguntaram: quem são esses benditos do meu Pai? Ele disse: são os que fizeram bem aos pequenininhos. Né? Quantos pequeninos nós temos? Quem é essa ovelha? Quem que é ali o bode? Sendo assim, se no arrebatamento, no final da tribulação, todos os salvos sobem para ter o corpo glorificado, por que na terra há separação de bodes e ovelhas? Bodes e ovelhas são corpos físicos. E estas ovelhas, vinde benditos do meu Pai, são justos do período tribulacional. E os bodes, cabritos, dependendo da tradução, são ímpios. Todos são destruídos. Não tem ímpio no milênio. Agora o texto que diz, quando vier na sua glória. Agora pode ser que mude o texto, não seja. Mas no texto, quando ele vier em sua glória. E aí, pastor César? Bom, o pastor Juliano está fazendo uma confusão danada com Sério? o texto de Mateus 25, entendendo que haverão dois tipos de julgamentos, quando na verdade é uma clara referência ao único juiz de Deus, que é o juiz do grande trono branco. Depois do juiz do trono branco, haverão nações, pastor Juliano? Do juízo final? É? A Bíblia diz que do aqui trono no branco. estado eterno tem. A Bíblia Então diz. depois deles vai ter outro juízo. Juízo aonde? Então vamos lá, é que você não está me ouvindo. Não, vamos lá. eu estou sim. É que o Então, senhor, eu vou está, fazer a pergunta de novo. está equiparando o julgamento das nações com o juízo final. Isso, Pronto. exatamente. Só que no julgamento das nações, ele está aqui claramente afirmando que vai ocorrer quando ele vier em sua glória. O juízo final é 1000 anos depois. Ali ele não veio em glória, ele já veio 1000 anos antes. Então a confusão não é minha, não. A confusão danada é do senhor. Não. Sim, outro ponto. O Então, juízo mas final... Você falou uns 3 minutos. Não, mas o senhor me perguntou. Vamos No juízo lá. final, a ressurreição. Aqui não tem ressurreição. A separação de bodes e ovelhas teria que ser no arrebatamento. A Será no ressurreição é juízo só final? dos ímpios. A ressurreição ali é só dos E ímpios. por que é a separação de ovelhas? Porque os salvos estarão junto com Cristo o tempo todo. Depois do arrebatamento, Jesus Cristo estará com a igreja full time. Mas o o texto tempo diz todo. quando vier em sua glória e para as ovelhas. Mas é Vinde só... benditos do meu Pai para o reino. Que reino é esse? Qual o texto que ele vem na sua glória? Me mostra o texto que eu mostro o salvo junto. Tá bom. Qualquer texto que ele vem na sua glória. Não, tá aqui. Fala. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da Não, glória. você não entendeu a minha pergunta. Me mostra um texto onde acontece a vinda de Cristo. Aqui. Esse texto, Esse pastor texto. Não, aí César. tá profetizando a vinda. eu tô Não, falando não, a não. vinda acontecendo. Ah, Apocalipse 19. Os santos estão lá? Qual santos? Os salvos estão lá. Na terra? Com Cristo. Não entendi a pergunta. Então, vamos Ó, lá. quando Todas as vezes que você tem um texto narrando a volta de Cristo, Sim. esse é profetizando. Quando você tem textos narrando a volta de Cristo, onde a volta está realmente acontecendo, os salvos estão com Cristo. Então, mas esse julgamento aqui O acontece julgamento na das terra. nações, O arrebatamento E os não é no salvos céu. estão aí. O arrebatamento não é no céu. Então, mas os salvos estão junto. Tá, aí ele separou bodes e ovelhas. É que você está colocando como um texto diferente do juízo final. Entendeu? Não, mas então, se você coloca como texto diferente, por exemplo, esse é o juízo No final? juízo final ele vem em glória? Claro. Não, no juízo final ele já vem em glória 1000 anos antes. Mas ele está em glória o tempo. A partir do momento que Jesus vem, Juliano. Aí não dá. Não, se ele está em glória o tempo todo, claro. Mas quando ele vier em sua glória, não é só uma vinda? Então- Ele veio 1000 anos antes. O senhor está colocando no juízo final. Quando ele vier na Você sua quer que glória... haverão 2 juízos, então? Julgamento das nações, juízo final é completamente Então são diferente. 2 juízos. E não só eu creio assim. Primeiro vem o juízo final. Primeiro, Não, o julgamento das das nações. nações. 1000 anos depois, juízo final. O julgamento das nações é entre a segunda vinda e o milênio. E o texto diz, quando ele vier em sua glória. Olha o que ele vai dizer. Mas onde acontece isso na escatologia? Na primeira vinda para o pós, né? Na segunda vinda em glória. Apocalipse 1:7, Apocalipse capítulo 19, versos 11. Mostra esse Zacarias julgamento capítulo de número acontecendo, que eu 14. não lembro. Esse julgamento acontecendo lá. Eu percebi que o em senhor não Apocalipse lembra. Olha 1:7. só. Não. Em 1:7 vai dizer que ele virá em sua glória. Não estou dizendo julgamento. Então, Estou dizendo que então bateu... vamos lá. Todo mundo que é pré, que está ouvindo, e está sendo representado aqui pelo pastor Juliano, vocês acreditam
que haverão 2 tipos de juízos finais. Não. Finais é o senhor que incutiu aí, eu não disse isso. Mas não é final? Não vai pro Lago de Fogo aqui? Não, vamos lá. Vamos lá. Então vamos ver se não é final. Ó. Eles dirão, vinde, bendito meu pai e tal. Deixa eu achar os perdidos aqui. Está pegando fogo, versículo, pessoal. deixa eu achar aqui o versículo, quer ver? Ó. Separar o bode dos cabritos e tal. Por salvo vai falar, vinde, bendito meu pai. Eu quero ver o que ele vai falar para os perdidos. É o número 46 também. 46. Vamos ver se é para sempre ou não. Eterno. Não é para sempre? Daqui a pouco eu respondo. Então pergunta, não é? Então, se eles estão indo para o tormento eterno, então 2 vezes vai haver um juízo onde as pessoas vão para o juízo final, para o eterno, para a eternidade que sai em Cristo no Lago de Fogo? Posso discorrer? Sim, pode. Okay. Vamos lá. O texto diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória. Sim. Ok. Para o pastor César, esse bojo aqui, a perícope aqui, é juízo final. Ok. No juízo final ele não vem na glória. Ele veio 1000 anos antes. Tanto para o pré quanto para o pós. Tudo bem? Quando ele vier em sua glória. Quando ele vem em glória? Na segunda No vinda. final da tribulação. Sim. Ok. Em glória, visível. Ok. Aí o texto diz: e todas as nações serão reunidas diante dele. Não diz igreja. Diz todas as nações. As nações que vai reger com vara de ferro. Até há poucos minutos essas nações são corpos físicos. Ok, olha o que ele vai fazer com as nações, com os corpos físicos. Aqui não está falando de igreja, com o corpo glorificado. Nações. Ele vai separar. Porque para o pastor César, as nações vai ser regida com vara de ferro no milênio. As nações são corpos físicos. Aqui não tem igreja com corpo glorificado. E o que ele vai fazer? Ele vai separar os sobreviventes do milênio. São as ovelhas. Aqueles que creram em Cristo e não morreram martirizados. Os que morreram martirizados, ocorre a ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4. O que ocorre? Ele separa as ovelhas. E ele vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu pai para o reino. Se para o pastor César, depois do juízo final, acabou, que reino é esse? Agora ele vai dizer, é o reino eterno? Não, ali é a eternidade. Este reino é o reino milenar. Ele está dizendo para as ovelhas, vinde benditos do meu pai. Agora, quando diz aqui no final que esses que são ovelhas que vão ser destruídos vão para o lago de fogo, vão sim. Mas primeiro as almas vão ficar no lugar de tormento para que no juízo final ocorre a ressurreição. Então é um anacronismo terrível você dizer aqui que quando ele vier em glória é no juízo final depois de 1000 anos. É incongruente, não cabe. Na verdade, pastor Marcelo, eu estudei 8 anos o pós-tribulacionismo. Claro que é uma coxa de retalhos. Cada pós, uns defendem de um jeito, outros de outro. Todos os pós-tribulacionistas americanos que se depararam com quem são os habitantes do milênio, porque não tem resposta. Se ele disser que sobrou alguns, desmoronou o pós. Se ele disser que é só ímpios, descaracterizou completamente o milênio e as nações que vão adorar são obrigadas. Imagine Cristo obrigando as nações a vir adorar. Claro que há ali uma condicional. Se vocês não adorar, era como Israel de Deuteronômio 28. Se vocês não adorar, se vocês não seguir a lei, algumas coisas irão acontecer. Que é o que está escrito no texto. Exato, mas não pode ser só ímpio no milênio. Então esses pós-tribulacionistas, o que eles fizeram? O que os pós-tribulacionistas fizeram? Esses reconheceram que aqui não tem saída. Ou você descaracteriza o milênio, ou você dá uma repescagem para o povo. É de fato uma pergunta difícil. Não tem como sair. Eu estou dizendo isso porque eu estudei o pós. E por isso não me tornei pós. Tem os pontos fortes. Tem. Eu reconheço que tem. Duas vertentes. Não, eu não posso ser desonesto. Tem. Posso falar? Aqui, Pode. só 30 segundos para concluir. Deixa ele concluir. Aqui não tem saída. Você vai ter que descaracterizar o milênio e ir contra os textos que são profecias do Antigo Testamento. Como o pastor César adotou alguns pontos amilenistas, o que sobrou é fazer igual o amilenismo faz. Espiritualizar ou alegorizar. Por isso que os pré-tribulacionistas que saem para o pós, ele tem 3 opções. Ou voltar para o pré, porque uma vez que muda pode mudar mais 2 vezes. Ou reconhecer que realmente aqui não tem saída, e tem que ter muita humildade para isso. Ou a terceira via, abraça o amilenismo como muitos fazem. No decorrer do desdobramento escatológico, os pós viram milenistas. Porque aí dá para você pegar as profecias que o povo vai adorar e tentar alterá-las. Como aqui não tem saída, o que os pós-tribulacionistas fizeram? A maioria deles colocaram a ira só no final e um tempo indeterminado para dar tempo de salvos entrar no milênio, porque não tem como escapar dessa. Outros viraram pré-ira e alguns acabaram entrando no mid. Então, para o pós-tribulacionismo, essa pergunta não tem saída. Pastor César, a palavra é sua. Vamos lá. Aquilo o senhor vai falar aí 3 minutos e meio. Só? O Júlio falou uns 5, 6. Tá bom, então eu te dou 4 minutos. Tudo bem, tudo bem. Olha, eu tô sendo mais imparcial. Verdade, que nem apontamentos eu tô fazendo. Vamos lá.
Vamos lá. Aquilo que para o pastor Juliano é uma coisa sem saída, não sei o que e tal, é muito simples. É muito simples. Quando você entende que existe um juízo final, esse juízo final é sobre nações, esse juízo final é eterno, não tem volta depois, e acabou. Agora, é interessante ele dizer que tem que ter muito malabarismo em Mateus capítulo 25 para entender isso, para entender aquilo e tal. Mas quer mais malabarismo do que o pré-tribulacionismo? Aonde a Bíblia diz que Jesus volta 2 vezes? Em lugar nenhum. Aonde a Bíblia diz que a volta de Cristo é secreta? Em lugar nenhum. Então vocês fazem uma teologia onde há um arrebatamento secreto, onde tem 2 voltas, aonde diz que Deus tem mais de um tipo de povo salvo no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Eu li aqui meia dúzia de textos falando que Jesus derrubou a parede de separação entre nós, de ambos os povos fez um a partir de Cristo. De ambos os povos fez um. A parede que a Bíblia diz que Cristo derrubou, o pastor Juliano, pré-tribulacionista, levanta. Jesus derrubou a parede, aí não, vamos levantar essa parede aqui. Tem esse povo, tem esse povo. Então, o que é a coxa de retalhos, na verdade, é sempre pré-tribulacionista. Cadê os textos para toda a visão pré-tribulacionista? Fazer teologia no silêncio das Escrituras é um risco muito grande. Dizer que Jesus vai vir secretamente, dizer que Jesus vai vir mais de uma vez, quer dizer, não tem texto nenhum. Aí você pega um texto onde fala do juízo, e a nossa tarefa é agora harmonizar. Quantos juízos tem na Bíblia? O juízo final. Juízo final para isso. Mas quando ele vier em glória, é julgamento das nações. Jesus vem em glória uma única vez. Ah, sim. O Senhor compatibilizou com o meu pensamento. Mateus 25, 31. Ele Jesus vem em glória, glória. sim, uma vez. E aí ele A separa partir bodes do e momento ovelhas. que ele Não é tá- juízo final. Juízo final é 1000 anos depois. Mas pode falar que depois... Sim, Sim, para não te interromper. concluindo aqui. Então, quando você olha o texto de Mateus capítulo 25, é uma clara referência de Jesus ao juízo final. Está dando mais detalhes do que vai acontecer no juízo final, onde Jesus, glorificado, porque a partir do momento da última trombeta, que também é um grande problema para vocês, a última trombeta, porque o arrebatamento é na última trombeta. pra mim Não, o assunto não é grande. Não, mas não tem trombeta problema. aqui. Deixa Então, ele se falar. quiser fazer um vamos- workshop, pode fazer todas as perguntas, a gente responde. Não, eu sei, O vamos arrebatamento é na última trombeta. Então, quando Jesus voltar, que é na última trombeta, acontece que ele volta glorificado. A partir do momento, se ele sentar para julgar, ele vai ser glorificado, vai estar glorificado. O tempo todo Jesus está glorificado. Acabou. A igreja e os salvos estão 100% glorificados com Cristo. Não tem... mas lá tem bodes e ovelhas. Então, lê... João capítulo 10. Jesus disse assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas vai haver um só rebanho e um só pastor. Então tem salvos, tem ovelha. Não, fala, pastor César. A palavra é sua, Não, pastor. eu- Quem está Se eu- mediando se o eu acho que eu debate, passei, pode- respeitem a autoridade pode aqui. assumir. Quem está mediando aqui é reverendo Marcelo Oliveira. A palavra é sua, pastor César. Juliano, fica quietinho, Eu tá? passo. Não, vamos, pastor César. Pastor César, por favor. Não, até Continue. Acho que já não, deu pra entender. Não, deu para entender. Até porque ele pulou para a última trombeta, 2 fases. Sim, Cristo, depois da ressurreição, ele está em glória. Só que o texto de Mateus 25, versos 31, quando ele vier. Aí não dá para colocar isso no juízo final, porque ele já veio 1000 anos antes. Então não dá. A ideia do arrebatamento secreto, muitos usam essa expressão, ainda que nós não temos a ideia do secreto dentro do vocabulário pré-tribulacionista. Alguns usam, nós usamos o termo iminente. Esse espantalho criaram e ficam batendo nele assim. Não, peraí, pastor. Não. Uma parte, só Vamos uma lá. parte. Não, Não você é o tá me espantalho interrompendo. criado. Calma, É que alguns pré-tribulacionistas Não é o citaram espantalho. É isso. Não, Então, mas eu disse aqui. não é criado pelo ainda pós. que- Não é criado pelo pós. O pós-tribulacionismo, pastor César. O pré inventou esse negócio de secreto. O pós-tribulacionismo, ele tem se levantado no Brasil, não fazendo seminários pós. Eu até achei interessante o curso, até mudou agora, porque batendo no pré. Levanta o pré e ficam pegando pontos de alguns pré-tribulacionistas e ficam ali batendo para crescer. Quem faz isso? Muitos pós-tribulacionistas fazem isso. Todo dia se vê isso. A ideia das 2 vindas, eu não quero entrar Não, por você ética. pode citar um? Não. Os ouvintes ouvem os programas de rádio hoje e percebem Porque eu não conheço que nenhum muitos curso pós. Peço licença aos senhores, nós temos